O pedido de cancelamento do especial de Zezé de Camargo pelo próprio cantor no SBT foi o fato mais comentado essa semana. A decisão foi tomada após as filhas de Silvio Santos dar espaço para manifestação política na inauguração do SBT News. Na ocasião, Lula e Moraes discursaram. Nesse cenário, Zezé de Camargo avaliou que o momento não era adequado para a realização do especial, optando por afastar sua imagem da emissora. Durante a campanha, eu não escondi de ninguém que eu apoiei o Bolsonaro. Eu não apoiei o Bolsonaro, não é porque era o Bolsonaro. Eu apoiei o Bolsonaro porque eu era contra aquilo que estava ameaçando vir, que é o que veio. Por que eu sou contra? Porque eu convivi lá dentro, né? Quando eu falo isso, as pessoas, mas você chama eu de vira-folha? Não. Peraí. Você reconheceu? Eu conheci o sistema, como é que o pessoal trabalha, como é que eles fazem. A atitude gerou debates intensos nas redes sociais e acabou provocando reações de figuras públicas. O deputado Nicolas Ferreira, em entrevista no próprio SBT, levantou um alerta sobre o que chamou de palanque político disfarçado de evento institucional. Para ele, a decisão de Zezé evidencia o desconforto de artistas diante da politização excessiva da mídia e reforça a necessidade de separar jornalismo, entretenimento e militância. Antes de responder a pergunta, eu gostaria, e com muito respeito, deixar registrado aqui só alguns pontos. Primeiro, sabemos que semana passada houve aqui o evento no SBT com diversos políticos e isso é extremamente saudável, não somente para a emissora, quanto também para a nossa democracia. Agora, a presença dos políticos, de fato, não é um problema. Muito embora me gera um incômodo de ver a presença, de um presidente que não condena atos de terrorismo contra judeus estar em uma emissora fundada por um judeu, que é o Silvio Santos. Mas ainda assim, a presença de políticos ela é muito importante e essa é a busca de imparcialidade que, de fato, todas as emissoras devam buscar. Acredito que a grande questão é que há um problema que chama-se Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes não é jornalista, nem político e muito menos imparcial. E quando ele sobe, é dado o palanque para ele, para poder fazer um discurso político e se autopromover, eu acho que isso fere diversos princípios do SBT. E eu digo isso aqui com muito respeito, porque a visão das pessoas, principalmente com relação ao protocolo de receber autoridades, ela ficou parecendo que, na verdade, não era um recebimento de autoridades, mas uma grande festa entre amigos. E, mais uma vez, digo isso aqui com muito respeito, porque o SBT não é qualquer emissora. O SBT, ela tem história, ela tem afeto do povo brasileiro e tem responsabilidade. Então, como um amigo do SBT, e o SBT sendo um amigo do Brasil, e sabendo que o SBT fez parte da infância como a minha, de um menino da favela, que aos domingos comia um frango frito ali com seus avós, vendo o show do Silvio Santos, o Praça é Nossa, o Chaves, o Show do Milhão, e que não era somente entretenimento, era de fato uma formação de geração. Então, isso daqui não são palavras de condenação, mas um pedido de realinhamento, porque o que eu quero para o SBT é o mesmo que eu quero para o Brasil, o bem. E eu não poderia me ausentar de ser aqui a voz de sentimento de milhões de pessoas que se sentiram desrespeitadas e também, enfim, decepcionadas. E são esses milhões de brasileiros que se colocarão à disposição quando o SBT, se passar por algum tempo de perseguição ou censura, ficará ao lado de vocês. E eu peço para que considerem com muito carinho essas minhas palavras. O apresentador Ratinho, um dos nomes mais tradicionais do SBT, também comentou o caso. Em sua fala, ele lamentou a situação, defendeu Zezé de Camargo e criticou a mistura entre política e entretenimento, destacando que artistas não deveriam ser pressionados a se posicionar ou a participar de ambientes politizados. As opiniões, as ideologias políticas respeitadas. O SBT não tem lado, gente, nunca teve. O SBT não tem partido, nunca teve. O SBT é isento. Transformar o momento do lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político é uma atitude que beira a ignorância. O SBT respeita os poderes constituídos, até mesmo com educação, pluralidade, convidou para essa solenidade autoridades de todos os poderes, de todas as linhas de pensamento, seja de direita, centro ou esquerda. O SBT seguirá sempre os princípios determinados pelo Silvio Santos, o criador dessa emissora. O candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, também se manifestou.
afirmando que o episódio expõe o uso político indevido de espaços que deveriam ser dedicados à comunicação e ao entretenimento. Hoje eu comecei o dia muito impactado pelo vídeo do Zezé de Camargo, que é uma referência não só musical, mas também moral para todos os brasileiros. E eu me identifiquei muito com ele, com essa coisa de sair da zona de conforto, se posicionar sobre o que aconteceu lá no lançamento do canal SBT News, que foi um show de horrores mesmo. Bom, deram um palanque exatamente de forma desnecessária para aquelas pessoas que, a título de defender a democracia, acabaram com os pilares da democracia, como a liberdade de expressão, a independência entre os poderes, o devido processo legal, pessoas que perseguem inocentes, que agem fora da lei com requintes de crueldade, pessoas que blindam bandidos que roubaram os aposentados do INSS, enfim. E sabe, Zezé, eu tinha sido convidado para estar lá nesse evento, mas aconteceu uma coisa que eu não quero expor aqui, que acabou que eu não fui lá pro evento do SBT News. Na hora eu fiquei um pouco chateado, mas hoje eu entendi que foi Deus me protegendo para eu não ter que participar daquele vexame. Aí agora há pouco toco meu telefone. Era o Ratinho, o pai, me convidando para participar do programa dele hoje à noite, ao vivo, no SBT. Bom, eu confesso que eu fiquei num dilema, né? Tá a internet em peso agora e batendo no SBT, porque foi uma grande decepção. No nosso imaginário é a TV da família, de valores conservadores, personificada numa lenda, num ícone chamado Silvio Santos. E se tivesse vivo aqui, com certeza isso tudo não tinha acontecido desse jeito. E eu tenho ouvido muito na minha igreja sobre perdão, sobre deixar a justiça divina acontecer no tempo de Deus, para as pessoas tirarem a palavra vingança da testa, muita coisa nesse sentido. Eu não gosto de posicionar as pessoas por um ato, eu gosto de olhar a história inteira. Então, por isso, gente, que em homenagem à memória do que representa o nosso Silvio Santos, em homenagem ao Ratinho, que sempre foi um cara muito correto com a gente e que merece todo o nosso respeito, eu topei lá nele hoje à noite. Se eu estou me propondo a ser um instrumento de Deus para pacificar o nosso Brasil, eu preciso dar esse exemplo. Então eu estou aqui no aeroporto, decolando para São Paulo agora. Eu vou estar ao vivo primeiro no programa do Léo Dias, às 18 horas, que vai ser pela internet, e depois às 10 da noite no programa do Ratinho. Pessoal, espero vocês lá. Na carta aberta do SBT, sem citar o nome de Zezé de Camargo, o texto responde às críticas feitas pelo cantor. Ele havia dito que decisões recentes do canal estariam em desacordo com os valores defendidos por Silvio Santos. Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundadores, diz o comunicado.